Há algo único na relação do povo de Deus e a Bíblia. É a maneira como nos posicionamos na presença de Deus. Muitos ainda não perceberam, mas a Bíblia apresenta a lei como amor e o amor como lei. Você pode ver isso de maneira muito clara em Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor é o cumprimento da lei. A Bíblia não é apenas a palavra de Deus. Ela é a palavra de amor que criou a humanidade. Através dessa palavra de amor, Deus criou uma sociedade que se torna um lar para a sua presença e um exemplo para o mundo. A Bíblia mostra a instrução como amor e o amor como instrução. Essa é a chave para entender como Deus criou uma sociedade que se tornaria um lar para a sua presença. Ele diz assim, em duas referências muito importantes, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e Ezequiel capítulo 37, do 27 ao 28. Eu habitarei no meio deles. Jesus ensina para mim, para você, aqui na Academia de Jesus, que se guardarmos os seus mandamentos, nós permaneceremos no seu amor. O texto diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João capítulo 15, versículo 9 e 10. A série Conquista tem a sua base no livro de Números. O livro de Números, Bemidbar, na língua original da Bíblia, é sempre lido antes de Shavuot, a festa de Pentecostes, a comemoração da entrega da Bíblia. Você encontra mais sobre essa festa aqui na Academia de Jesus. Isso já mostra o quão central é a ideia de deserto. Sim, o deserto é conhecido como terra de ninguém. Em hebraico, Midbar. Esse também é o nome de origem do livro de Números. Mais precisamente, Midbar, em um deserto. Foi no deserto que o povo fez uma aliança com Deus e recebeu a Bíblia, sua constituição como nação, debaixo da soberania do Senhor. É o deserto que serve de cenário para os 4 dos 5 livros da Torá. Sabe o que é a Torá? A lei do Senhor, também chamada como Pentateuco, os 5 primeiros livros. Dos 5 primeiros livros, 4 deles são descritos ali no cenário do deserto, Midbar. E foi lá que o povo de Deus experimentou o seu contato mais íntimo com o Senhor. Lá, Deus enviou água de uma rocha, maná dos céus e o cercou com uma nuvem de glória. Sim, é a instrução que faz o deserto prosperar. Mas que história está sendo contada aqui para você? A Bíblia está nos ensinando 3 fundamentos para a identidade cristã. O primeiro deles é: assim como no Éden a instrução precedeu a terra, porque Deus é imutável, para todas as outras nações do mundo ocorreu justamente o inverso. Primeiro veio a terra, depois veio os pequenos grupos, aldeias, vilas e cidades. E depois vieram as formas de ordem e governo. Esse é o sistema dos homens. Primeiro a terra, depois a lei. No sistema de Deus é como no Éden. Primeiro vem a palavra de Deus. O fato é que a Bíblia foi dada em um deserto. Bemidbar. Antes mesmo do povo entrar na terra. Isso significa que o povo de Deus é capaz de sobreviver com sua identidade intacta até mesmo no deserto.
Isso porque a Bíblia, a palavra de Deus, veio antes da terra. Mesmo quando o povo perdeu a terra, eles ainda tinham a Bíblia, a palavra de Deus. Isso também significa que, mesmo no exílio, o povo de Deus ainda era uma nação. Deus permaneceu soberano. Aleluia. Salmos capítulo 23, você conhece, no versículo 4, diz assim: Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Vara e cajado falam de instrução e proteção. Você vê isso nas palavras de Jesus de maneira muito didática. Vou falar assim, didática. Instrução, quando ele fala em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim, existe a fala de Jesus quando ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha a instrução dada. Ele fala e as ovelhas conhecem a voz. Proteção. Jesus falou assim, certa vez, até mesmo citando um trecho de Isaías, quando ele fala assim: Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como galinha, falando para Jerusalém, olhando para o povo dele ali. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. Mateus capítulo 23, versículo 37. No deserto, mesmo que o povo estivesse sem terra, ainda havia uma aliança com Deus. Mesmo sem geografia, o povo de Deus tinha uma história com o Senhor. Mesmo antes de entrar na terra, o povo de Deus recebeu a capacidade de sobreviver fora da terra. O que eu aprendo aqui, você pode aprender também, uma casa pode ser comprada, mas um lar precisa da palavra de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, há uma conexão interessante entre a palavra midbar, deserto, e davar, palavra. Esse trecho aqui, esse ponto 2, meus alunos de hebraico, você que é meu aluno de hebraico vai gostar bastante. As nações longe de Deus encontram os seus deuses na natureza, na chuva, na terra, na fertilidade, nas estações do ano agrícola. O povo de Deus descobriu Deus na transcendência, muito além da natureza. Um Deus que não podia ser visto, mas sempre seria ouvido. No deserto não há natureza, em vez disso há vazio e silêncio. Um silêncio no qual se pode ouvir a voz sobrenatural de alguém que está além do mundo. Jesus, Mateus 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, crie ali o seu próprio deserto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Lindo isso, né? Bom, tem um poeta judeu, vou colocar a foto dele para você ver aqui, Edmund Jabez, acho que é isso a pronúncia, Jabez. Ele foi um poeta judeu que dizia assim: a palavra não pode habitar senão no silêncio de outras palavras. Falar é, portanto, apoiar-se em uma metáfora do deserto. Incrível, não é verdade? Muito bom mesmo essa frase, muito boa mesmo essa frase. A verdade é que no silêncio do deserto, o povo se tornou povo de Deus. Não pela experiência religiosa comum das nações, mas pela relação primária de ouvir. Deuteronômio 6,4, você conhece muito bem, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. Shema Israel. Esse é o Deus que se revelou em fala. O cristianismo é uma religião de palavras sagradas.
em que o objeto mais sagrado é um livro que guarda as palavras de Deus. Terceiro, e o mais notável, é a interação, o mais notável é a interpretação que os profetas deram para os anos em que o povo de Deus, tendo saído do Egito e ainda não entrado na terra, estavam a sós com Deus. Oséias, prevendo um segundo êxodo, diz em nome de Deus para o povo: vou levá-la ao deserto e falar com ela com ternura. Lá ela responderá como nos dias de sua juventude, como no dia em que ela saiu do Egito. Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Incrível esse texto. Jeremias, um profeta que eu tenho um profundo respeito e paixão por ele, diz assim: lembro-me da devoção de sua juventude. Como uma noiva, você me amou e me seguiu pelo deserto, por uma terra não semeada. Jeremias capítulo 2, versículo 2. No Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, está escrito assim: quem é esta vindo do deserto, apoiando-se em seu amado? Cânticos, capítulo 8, versículo 5. É comum a cada um desses textos a ideia do deserto como uma lua de mel, na qual Deus e o povo são retratados como noivo e noiva. Os discípulos de Jesus também fizeram a mesma interpretação. Em Mateus capítulo 3, versículo 3, você conhece esse texto? Diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, teremos um casamento, as bodas do Cordeiro. É verdade que na Bíblia vemos em boa parte da Bíblia, nós vemos o povo de Deus como um povo obstinado, que reclama e se rebela contra Deus. No entanto, os profetas, analisando o cenário dos acontecimentos no deserto, viram as coisas de maneira diferente. O deserto era uma espécie de Ihud, união a sós, na qual o povo de Deus se uniu em amor. O povo de Deus se uniu com Deus em amor. O deserto foi um espaço que possibilitou a transição e a transformação do povo de Deus. Sim, ali na terra de ninguém, o povo a sós com Deus e uns com os outros, eles podiam abandonar uma identidade e assumir uma outra identidade com Deus. Deixar de ser simplesmente um povo para ser o povo de Deus. Lá no deserto, eles poderiam renascer, não mais escravos de Faraó, mas servos de Deus, convocados para se tornarem um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versículo 6, você tem esse registro maravilhoso. Vê o deserto como um espaço de transformação, ajuda a ver a conexão entre nós e Deus. Jacó, por exemplo, dos patriarcas, foi aquele que teve suas experiências mais intensas com Deus no deserto. Entre o lugar de onde ele partia e aquele para onde ele viajava sozinho à noite, foi lá no deserto, fugindo de seu irmão Esaú. Antes de chegar na casa de Labão, ele teve uma visão de uma escada que se estendia da terra ao céu, com um anjo subindo e descendo. E lá, em seu retorno, ele lutou com um estranho à noite até o amanhecer e recebeu o nome de Israel. Uma grande transformação na vida dele. O deserto é o berço de um bom relacionamento, um ótimo relacionamento, eu diria, entre Deus e a humanidade. Um relacionamento construído sobre aliança, diálogo e amor. Amor conforme aprendemos na Bíblia. Distante dos grandes centros da civilização, um povo encontrou-se a sós com Deus
e ali no deserto consumou um vínculo que nem o exílio, nem a tragédia puderam romper. Essa é a verdade moral no coração pulsante da fé cristã. Não é a religiosidade que nos liga a Deus, mas o amor. Jesus questionou a religiosidade que estava travando a espiritualidade do povo. Ele falou assim em Marcos capítulo 7, você pode ler o capítulo todo, para ter um contexto melhor. Diz assim: vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Forte isso, na verdade. Eu digo para você agora, celebre o amor de Deus. E lembre-se que a alegria na celebração desse amor levou o rei Davi a saltar e dançar quando a arca foi trazida para Jerusalém. Mesmo Davi ganhando a desaprovação da filha do rei Saul, Mical, ele experimentou o amor de Deus. Segundo Samuel tem um registro, segundo Samuel 6:16. Quando o amor derrota a religiosidade, a fé está viva. Vou falar mais uma vez para você gravar. Quando o amor derrota a religiosidade, a fé está viva. Esta é a lei do amor. Essa é a sua academia de Jesus. Texto e contexto sem pretexto.